que eu botei a mão na sua cabeça para orar por você, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim viu? Uma coisa esfumaciada. Ele falou, tive uma visão aberta, vi como você está me vendo, ouvi ele como você está me ouvindo, e foi ele que me contou aquelas coisas a seu respeito. Resumindo a história, o anjo fala para ele, aponta o dedo para mim, em primeiro lugar para nós os três, fala para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministros. E hoje eu entendo a preocupação dele, porque hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral tão cedo. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, não teria feito. Eu não me ordenaria hoje. Mas naquele momento ele falou, você tem uma preocupação muito grande com eles, mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e ele está cuidando deles, não se preocupe. E ele ficou tranquilo. Mas depois disso, o anjo aponta o dedo para mim e o caldo entornou para o meu lado. Glória a Deus. Bom, muito feliz de ver muita gente querida, muitos amigos, gente abençoada que estão aqui no nosso meio, mas eu estou com pouco tempo e muita coisa para falar. Então abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o 7. Eu gostaria que você, enquanto me ouve, de vez em quando orasse aí pela minha garganta. Foi uma semana daquelas. Eu estou com um restinho de voz que tem que durar hoje e meus 2 cultos de amanhã. Então me ajude. Gálatas 4, de 1 a 7. O texto sagrado diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo começa fazendo uso aqui de uma alegoria. Estudiosos discutem se isso era costume ou lei no Império Romano. A verdade é que para nós não faz a menor diferença, porque depois de apresentar que, de acordo com algumas literaturas antigas, tanto era lei como costume, talvez pela extensão do Império Romano, em alguns lugares aquilo foi um costume e em outros se tornou lei. Talvez alguns acreditam que, pela dificuldade de precisar o tempo dessa literatura, pode ser que o que durante uma época era costume, depois se transformou em lei. Mas a verdade é que depois de apresentar o que quer que isso fosse, costume ou lei, depois de apresentar isso como uma alegoria, Paulo estabelece aqui uma comparação a nosso respeito. No versículo 3 ele diz, assim também nós. Qual é a alegoria usada? Ele diz, o filho, enquanto menor de idade, na condição de herdeiro, ele é dono de tudo. Mas na prática, até o tempo pré-determinado pelo pai, que é o que definiria a maioridade ou a maturidade, ele não poderia entrar na gestão da sua herança. Isso significava o quê? Que não bastava apenas ter uma herança. Para se ter acesso a essa herança ou a gestão dela, era necessário maturidade. E é o que você precisamos entender e compreender, que nesse paralelo, embora o apóstolo Paulo, se a gente for ser fiel à exegese, à interpretação bíblica, ele está falando do período antes da vinda de Cristo na lei, nós vivendo essa condição como tendo uma promessa, herdeiros de uma promessa, mas vivendo como escravos. E agora, depois da vinda de Cristo, no tempo predeterminado pelo Pai, nós podemos entrar nesse lugar de relacionar com Deus como nosso Pai e agora nossos filhos. Nós não podemos negar que mesmo para mim e para você, que vivemos hoje esse tempo bendito da nova aliança e que somos
os filhos, nós precisamos entender que também a nós se aplica essa verdade. Sem maturidade, nenhum de nós, por mais extraordinária que seja a herança, nenhum de nós será introduzido na plenitude dela. Quando olhamos para a palavra de Deus, isso é um fato. Nós precisamos entender que para se viver a plenitude de Deus, será necessário de mim e de você mais do que fé. Nós sabemos que fé é fundamental, o justo viverá da sua fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1 diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nenhum de nós vai questionar a importância da fé. Mas eu te garanto que pela palavra de Deus, só com fé, você não vai alcançar tudo que Deus tem. Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar uma promessa só com fé, é fé e algo mais. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro diz, acrescentai a vossa fé. Ele está deixando claro que a fé já está lá, mas ele diz, acrescentai a vossa fé, a virtude, o conhecimento. E depois de fazer uma relação de virtudes, ele diz, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então é fé e algo mais. E nós temos olhado para uma geração que ela tem acreditado na utopia e na fantasia de que só com fé ela vai viver tudo que Deus tem. Eu quero te dizer, não é verdade. Um dos ingredientes necessários, se queremos viver a plenitude do que Deus tem, se chama maturidade. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, quão extraordinária, quão gloriosa é a herança. Mas que assim como você encontra aquelas advertências num rótulo de medicamento, mantenha fora do alcance das crianças. Deus, com o alto padrão ou com a plenitude da sua herança, não vai agir de forma muito diferente comigo e com você. Quando eu olho para as Escrituras, eu consigo enxergar, não apenas num texto como esse de Gálatas 4, mas em várias ilustrações, eu consigo enxergar Deus deixando claro que gente matura não está pronto para gerenciar a herança. Você lembra de Lucas 15, quando você lê a respeito do filho pródigo? Alguém que teve acesso à herança e dissipa tudo por falta de maturidade. Um dia desse, uma pessoa falou para mim, pastor, eu estava lendo um artigo de uma revista que dizia que 90 e tantos % dos ganhadores de grandes prêmios de loteria no mundo todo, incluindo países de primeiro mundo, vão dissipar a grande parte da fortuna em menos de 2 anos. Ele olha para mim e fala assim, essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei para ele, olha, eu não vou discutir a parte espiritual. E não discutir com ele, não estou discutindo aqui. Então não estou falando nada, nem a favor, nem contra. Eu falei, mas uma outra estatística mostra que a maior parte dos herdeiros de impérios bilionários, de grandes empresas e companhias que foram construídos e se tornaram verdadeiros impérios, a maior parte dos herdeiros vai colocar a perder aquele império bilionário que foi herdado em pouco tempo. Isso significa o quê? Que então a herança é maldita? Não necessariamente. Toda pessoa que é introduzida na gestão de algo para o qual ela não foi preparada e não tem estrutura, ela tem tudo para comprometer aquilo que lhe está sendo confiado. E nós olhamos para isso como um fato não apenas estatístico no mundo natural, mas a palavra de Deus apresenta como princípio. Essa é uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, na hora de estabelecer um líder, que ele não seja neófito, não seja novo na fé. Essa talvez seja a razão pela qual os levitas, para começarem a cooperar em algumas áreas no templo, eles precisavam de 20 anos de idade, dependendo da função 25. Um sacerdote não começava antes dos 30 anos. E acredite, apesar de aos 12 anos de idade, Jesus está dando um show de Bíblia para os mestres do templo. Ele não começou seu ministério antes dos 30 anos de idade. Porque quando a Bíblia fala de maturidade, nunca é só o quesito espiritual. Há sempre uma combinação de vários desses fatores juntos. Então Paulo escreve a Timóteo e diz, o líder não pode ser novo na fé. Porque a experiência dele pode ser fantástica, impactante, inquestionável, mas isso não significa que ele teve tempo para crescer ou para amadurecer. E algo que eu percebo
pelo próprio ensino da Bíblia, é o cuidado que eles tinham de não estabelecer líderes imaturos. Na verdade, eu acredito que líderes imaturos, eles produzem mais dano à igreja do que falta de liderança. Talvez a prova disso é quando eu e você olhamos para o livro de Atos e vemos Paulo e Barnabé plantando igrejas no meio dos gentios. Eles chegam, pregam o evangelho, dão gás junto àquela turma, ficam um tempo com eles, depois fala para eles: segura a onda aí que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. Chegava na outra cidade, a mesma coisa, permanecia um pouco tempo, dizia para eles: segura a onda, nós vamos para outra cidade. E Atos 14 diz que depois de várias cidades é que eles voltaram para levantar os primeiros níveis de liderança, os primeiros presbíteros. Significa que quando saíram, deixaram sem liderança. Por quê? Porque é melhor ficar sem liderança do que ter líder imaturo. Líderes maturos causam mais problema do que falta de liderança. Agora, eu e você precisamos entender, e aqui a ideia não é criticar o líder, é mostrar para mim, para você, é nos lembrar a importância de encarar o assunto de maturidade. E quando eu olho para isso na palavra de Deus, eu me sinto muito encorajado e desafiado em vários níveis. Eu acredito que a nova geração está vivendo uma crise que ela não consegue mencionar, porque talvez ela não tenha o poder de comparação que alguns de nós, que temos um pouquinho mais de idade, conseguimos fazer. Mas é impressionante, para nós estamos no ministério pastoral, eu muitas vezes sento para aconselhar um casal, e eu fico me perguntando se eles estão precisando de conselho, de oração ou de uma chupeta. Porque às vezes parece duas crianças que não têm a menor estrutura emocional ou maturidade em questões simples de relacionamento. Porque nós somos parte de uma geração que tem comprometido tanto a ideia e o conceito, como aquele preparo que seria importante para vivermos maturidade. E a falta daquilo que temos no reino natural está também nos comprometendo a ter o devido paralelo, o devido entendimento no reino espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me sinto desafiado. Quando eu olho para a minha caminhada, para a minha história, eu percebo que Deus me cercou logo cedo para garantir o entendimento desse tipo de princípio. Eu comecei a pregar aos 18 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu já falava em ginásios cheios. E as pessoas não me chamavam por causa daquilo que eu tinha para pregar. Aliás, dou graças a Deus que naquela época não se gravava tudo como faz hoje, porque senão teria o registro de muita bobagem que eu falei lá no começo. E eu dou graças a Deus que ninguém tem provas quanto a mim. Você também. Cada um de nós é grato. Cada um de nós é um código. Estou falando só para um aqui na frente, tá bom, gente? Mas, voltando aqui ao assunto, eu comecei a experimentar, por causa da graça de Deus, da ação, do mover do Espírito, um crescimento no ministério. E eu me lembro que em agosto de 93, quando a coisa estava assim no auge, eu tive um acidente de carro que me gerou muita crise. Eu falo sobre esse assunto tanto no meu livro do Agir Invisível de Deus, como um pouco no livro da Maturidade. Esse acidente me deixou em crise porque, enquanto eu orava, minha vida foi poupada por um milagre divino. E uma coisa é o crente empolgado falar isso, a outra é quando médicos e enfermeiros que te socorreram, não cristãos, ficam todo o tempo dizendo para você: teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, é um milagre, você está vivo. Eu sabia que aquilo era um milagre, mas mesmo assim eu dizia: Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia fazer um, por que é que deixou o carro cair lá na ribanceira para depois dizer eu te salvei? Não podia ter arrumado o carro lá em cima na pista? Eu tive perda total, toda a minha mudança estava dentro do carro. Enquanto era socorrido, roubaram tudo, até nossas malas. Eu, da noite para o dia, fiquei zerado. Tinha acabado de trocar de carro. Estava mudando de Campinas, São Paulo, onde me criei, para Curitiba, aonde moro hoje. E naquela ocasião, daquela mudança, eu consegui a façanha de pensar assim: quando chegar em Curitiba eu faço o seguro do carro. Pois bem, até hoje não fiz. E aquilo me gerou uma crise enorme. Perder um carro não é bom em momento nenhum da sua vida financeira, mas quando você está começando, dói mais ainda. E eu tinha aquela sensação de, quando eu orava, eu dizia para Deus: Deus, tenho certeza de que esse acidente foi coisa do miserável do cão, do Satanás. Mas eu dizia para Deus: o diabo só pode tocar em alguém com permissão.
ou nossa. A Bíblia diz lá, não deis lugar ao diabo. Isso não significa que você acorda de manhã e preenche um formulário, vem por meio desse autorizar o miserável do Satanás. Mas, quando a gente peca, quebra princípio, dá legalidade para que ele age. Eu falei para Deus, o diabo só pode tocar com permissão, ou nossa, ou sua, como está lá no livro de Jó. Eu dizia para Deus, no caso do meu acidente, eu tenho certeza que foi coisa do Satanás, mas nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão para ele. Eu dizia para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância. O Senhor sabe que não fui eu. Logo, por eliminatório, eu dizia, só sobrou o Senhor. E minha pergunta para Deus é, por que o Senhor deixaria isso acontecer? Quem já descobriu que Deus não costuma ficar dando satisfação para a gente? Durante 1 ano e 3 meses, eu reclamei, eu resmunguei, eu ameacei, eu fiz greve. Dizia, não prego, não oro com ninguém. Mas não teve nada que funcionasse. Durante 1 ano e 3 meses eu não tive resposta nenhuma. Até que chegou o dia da minha ordenação, do meu estabelecimento como pastor de uma igreja local. Porque uma das coisas que o acidente provocou de mudança é que eu acabei deixando o ministério itinerante e fui para o pastoreamento. Depois de 1 ano à frente da igreja, sendo examinado, testado, agora os pastores vieram impor as mãos sobre eu e os outros colegas. Eles estão orando conosco, começaram a liberar palavras proféticas, cada palavra profética muito precisa, muito tremenda. Mas um deles, o Francisco, hoje ele é parte da minha equipe lá em Curitiba, ele começou a falar de segredos do meu coração, como eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu depois fui perguntar para ele, falei, meu amigo, que palavra profética foi aquela? Eu nunca vi alguém profetizar desse jeito. Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, se você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Porque eu nunca vi alguém falar algo tão claro, detalhado da parte de Deus. E ele olhou para mim como se estivesse falando de uma coisa normal, corriqueira, que acontece toda hora. Ele diz, a hora que eu botei a mão na sua cabeça para orar por você, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim viu? Uma coisa esfumaciada. Ele falou, tive uma visão aberta, vi como você está me vendo. Ouvi ele como você está me ouvindo. E foi ele que me contou aquelas coisas a seu respeito. Resumindo a história, o anjo fala para ele, aponta o dedo para mim, em primeiro lugar para nós os três, fala para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministros. E hoje eu entendo a preocupação dele, porque hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral tão cedo. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, não teria feito. Eu não me ordenaria hoje. Mas naquele momento ele falou, você tem uma preocupação muito grande com eles. Mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ele está cuidando deles, não se preocupe. E ele ficou tranquilo. Mas depois disso, o anjo aponta o dedo para mim e o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim, quanto porém a este? O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Não foi legal ouvir isso não, gente. O anjo aparece para Daniel, chama de muito amado. Aparece para o Gideão, chama de homem valente. Pô, para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não funcionou. Para encerrar a história, o anjo aponta o dedo para mim e fala para ele, diga para ele, que o acidente de carro que ele teve no ano passado, foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo disse assim, diga para ele, por que Deus o permitiu? E o anjo disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado e tratado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. O anjo disse, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Eu estava em Guarapuava, achei que eu ia ficar pastoreando no máximo 2 anos. Só em Guarapuava, foram 9 anos. O anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele, antes de liberá-lo para que ele volte a correr e viajar pela nação, pelo Brasil e pelas nações. Em dezembro do ano passado, Deus me disse, agora se encerra um ciclo. Eu completei 25 anos
de ministério pastoral. Ele diz: agora estou te liberando para voltar àquilo que você fazia lá no início. E hoje, depois de 1/4 de século, só na lista do ministério pastoral, eu acredito que eu posso te dizer um pouquinho sobre tempo e sobre maturidade. Maturidade é algo que eu e você precisamos entender que não vem sem tempo. Não é algo instantâneo, não é algo imediato. Em Marcos, no capítulo 4, do 26 ao 29, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A semente germina, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando tiver madura é que se lhe mete a foice. Você não planta uma semente num dia para colher no outro. O reino de Deus tem processos no plano espiritual, assim como tem processos no reino natural. Quem está entendendo, diga amém. Então maturidade é importante e necessária, mas não é instantânea. Não é algo que vai acontecer sem tempo. Mas a pergunta principal não é essa. Talvez a pergunta principal que eu e você tenhamos que fazer é: só o tempo garante a maturidade? Também não. Hebreus 5,12 diz: quando vocês já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês já têm tantos anos de janela de vida cristã que era para estar ensinando, mas além de não estar ensinando, nem aprendendo vocês estão. Toda hora a gente tem que reensinar o beabá da fé. Então só tempo garante? Não. Para se viver maturidade, nós vamos precisar entender a importância da soma de tempo com algo mais. E antes de falar o que é esse algo mais, eu queria primeiro denunciar um comportamento que está se tornando muito forte na nova geração. É a maneira de pensar a família. E eu quero junto fazer um desabafo junto com a instrução bíblica. As coisas estão mudando muito rápido. O dia desse encontrei uma pessoa que, de tão querida, não vou falar o nome, tem um filho só, o menino está crescido. E você sabe que a vida é uma eterna cobrança. O cara está solteiro, a gente pergunta quando é que vai namorar. Começa a namorar, quando é que vai noivar. Noivou, quando é que vai casar. Casa, quando é que vai ter filho. Aí tem um filho, quando é que vai ter outro. Tem outro, quando é que vai ter mais outro. Então encontrei esse casal, ele só tem um filho, o menino está crescidinho. Fiz a pergunta: está pensando em ter outro filho? Eu nunca tinha visto alguém dar uma resposta tão rápida, objetiva e contundente. Esse cara olhou para mim e no bate-pronto respondeu: de jeito nenhum. Eu levei até um susto. E a curiosidade falou mais alto e eu perguntei: por que não? E com a mesma velocidade, objetividade e contundência ele disse: porque é muito caro. Isso faz desse pai um cara mesquinho, avarento? De jeito nenhum, é o contrário. É alguém que quer tanto dar do bom e do melhor para os filhos, que ele fez a conta para o nível do que eu quero oferecer. Eu só consigo bancar um, então parei aqui. Não estamos falando de um pai que não se importa com o filho, mas estamos falando de uma mentalidade da nova geração que está muito distante da mentalidade bíblica. Porque as famílias hoje pensam o tempo todo no que é que eles têm que fazer pelos filhos. E nos tempos bíblicos a ordem não era essa. Se pensava no que é que os filhos iriam fazer pela família. Salmo 127, quando fala sobre bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de flechas, falando dos filhos, a Bíblia diz: não será envergonhado quando tratar com os seus inimigos à porta. O que significa isso? Que na hora de resolver a treta com o vizinho, quanto mais cabra macho, com cara de bad boy atrás do pai, mais protegida estava a família. A bênção de se ter mais filhos era sempre pensar o que é que os filhos farão pela família, e não o que a família faria pelos filhos. Ninguém deixava de ter filho naquela época dizendo custa caro. Ninguém dizia vai ter que pôr mais comida na mesa. Não, o filho era a força de trabalho, que ia ajudar a arar a terra, que ia ajudar a plantar, que ia ajudar a colher e que ia ajudar a botar mais comida na mesa. Agora, a ordem de pensarmos a família, ela está completamente mudada e alterada. Ah, pastor, mas o senhor foi muito longe, falando lá do tempo dos dias dos salmos. Ok, vamos voltar uma geração. Eu sou o filho do meio de 3 homens. O mais velho e o mais novo começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu era considerado vagabundo da família,
porque só fui ter carteira assinada aos 14, perto do 15. Eu tentava explicar para o meu pai, não com essa linguagem de hoje, mas eu tentava explicar para o meu pai que eu tinha alma empreendedora. Enquanto meus irmãos ralavam o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo carregando caixa, eu ganhava mais dinheiro que eles me divertindo. Eu sou de uma época que ainda soltava pipa. Eu fazia umas pipas grandes, bonitas, vendia para a turma do bairro mais perto, que tinha mais dinheiro. Não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque quando os caras erguiam a pipa, compraram de mim, eu descia com a minha Crucerol cortante, cortava ele, aparava, como dizia a gíria da época, arrumava e vendia de novo, às vezes para o mesmo cara. Cheguei a vender a mesma pipa várias vezes para o mesmo cliente, fidelizava o cliente. E não me olhe como fosse um explorador, tudo dentro da lei. Quem tem mais idade lembra, acima do poste é guerra, para baixo do poste não pode. Então eu erguia acima do poste, eu cortava, parava e revendia. Eu sou da época que ainda jogava bolinha de gude, que a nova geração nem sabe o que é, dá um Google, você vai descobrir. Rapelava os amigos na bolinha de gude, o cara ficava triste que não tinha mais. Eu dizia, ao invés de você comprar nova, eu te vendo a que era sua pela metade do preço. Aí eu vendia, ganhava de novo, vendia de novo. Meu pai não teve condição de dar uma bicicleta para mim e para meus irmãos nessa fase de pré-adolescência. Mas eu consegui me divertindo, montar a segunda melhor bike de freestyle do bairro, da região. Eu só perdia para um outro cara, que era maior de idade. Ele tinha entrado numa multinacional por um desses programas do Senai. Todo o salário dele ia na bicicleta. Cada parafuso da bicicleta dele era importado. Com ele eu não concorria. Mas eu me diverti, estava bem. Um dia eu entro em casa. Papai está conversando com o Orlando, um amigo da família. E eu passo, ô Orlando, tudo bem? Meu pai diz, volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu quê? Ele disse, seu chefe, acabei de te arrumar um emprego. Você começa amanhã. Gente, me lembra uma quarta-feira à tarde. Começo de noite, quem começa a trabalhar na quinta? Tinha que ser que nem regime, só na segunda. Eu não tive tempo nem de despedir. Mas a primeira pergunta que eu fiz ao meu pai, quanto é que eu vou ganhar? Sabe o que o papai falou? Não te interessa. Eu falei, como não interessa? Ele falou, está na hora de você entender que trabalho é mais do que o dinheiro que você ganha. Diz respeito a você ter horário, ter disciplina, ter chefe, prestar conta. Em outras palavras, aprender a ser homem e parar de ser moleque. Então meu pai disse, não interessa quanto você ganha. Você não vai trabalhar por causa do salário. Você vai trabalhar porque chegou a hora de crescer. Ele diz, mas já que tocou no assunto do salário, quando receber o salário, vai tirar o dízimo, vai ficar só com esse percentual para você, e o resto você vai ajudar em casa. Aí eu fiquei revoltado. Eu olhei para meu pai e falei, o senhor não precisa. Ele olhou para mim e falou, não preciso mesmo, quem precisa é você. Você que tem que aprender que filho não é um bicho parasita, que passa a vida inteira sugando tudo da família, que chega uma hora que cresce, que tem que contribuir, que tem que cooperar, que tem que ajudar a pagar a conta. Então ele diz, eu não preciso mesmo, quem precisa é você. Eu sou de uma época que você não discutia com o pai. Eu só baixei a cabeça e disse, sim senhor. Agora eu olho para uma nova geração e eu fico assustado com o que nós estamos vendo. Conversei com um pastor amigo de Curitiba esses dias, que tem uma escola. Falei, nessas 2 décadas que você está trabalhando com a escola, mudou muito o perfil de como os pais decidem a escola? Ele falou, muito. Eu falei, me dê um exemplo. Ele falou, há 20 anos atrás, os pais iam para a escola sem os filhos, discutiam a metodologia de ensino, olhava a estrutura da escola, a última pergunta, quanto custava, e depois decidia se ia matricular ou não o filho. Eu falei, e hoje? Ele falou, hoje os pais trazem os filhos, largam os meninos para correr na escola, e depois que eles correram uns 15, 20 minutos, volta suado, o pai pergunta, você quer estudar aqui? E a criança, aquele toquinho de gente que não sabe nada da vida, nem o que é bom para ele, decide se ele quer ou não. E os pais dizem, sim senhor, para os filhos. O que nós não estamos percebendo é o que nos está sendo roubado. Então deixa eu ser honesto com você. Algo precisa mudar nessa mentalidade que nós temos de família. Um dia desse, alguém da minha igreja desabafou, falou, pastor,
essa nova geração é muito mimada. Eu olhei para ele e falei, quem foi que mimou? A escultura saiu ruim e a culpa é da pedra. Eu falei, ninguém deveria estar se queixando da nova geração. A gente tinha que estar se queixando de quem está criando a nova geração. E naquele momento eu aproveitei para ter uma conversa séria com alguém que não cumpriu o seu papel que deveria como pai. Eu sei que aqui nós temos dois tipos de gente. Eu sei que eu não estou falando para tantos pais quanto os filhos, mas cada um de vocês, filhos, são futuros pais. Então deixa eu te dizer algo. O modelo bíblico de criação de filhos nunca falhou. A gente só tem desordem familiar quando a gente se afasta do padrão de Deus. E nós precisamos voltar a um lugar onde a gente entenda algo que hoje é difícil explicar do ponto de vista espiritual, para uma geração que não tem referência no natural. Eu vou chamar isso de processos. Pais que dão aos filhos tudo que querem, sem ensiná-los a esperar a hora. Pais que não colocam limites. Pais que acharam que os seus pais foram muito duros e decidiram aliviar a vida dos seus filhos, não sabem o dano que estão trazendo na formação do caráter deles ou na deformação do caráter deles. Nós precisamos entender que Deus não vai jogar o jogo que alguns pais decidiram jogar. Tem muitos filhos que cresceram sem saber o que é correção ou confronto. Agora, Deus não vai se dobrar à educação mimada que você teve dentro de casa. Ele vai continuar dizendo o que ele diz lá no livro de Hebreus. O pai corrige o filho a quem ama. E se você está sem correção, é bastardo, não é filho. Deus está dizendo, não me importa se o seu pai ou sua mãe ou seus pais não colocaram limites. Eu vou colocar limites para você. Eu vou ensinar, eu vou te fazer esperar, eu vou dizer não, eu vou te corrigir. Processos. E os processos deveriam ter um papel enorme no nosso crescimento e na nossa maturidade. Mas muitas vezes, porque nós não vivemos o processo na dimensão natural, a gente não consegue entendê-lo na dimensão espiritual. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo muito, mas muito volume de informação a respeito desses processos. Eles são importantes, eles são necessários. Quando meu filho completou 18 anos de idade, ele foi estudar nos Estados Unidos. Tinha ganho uma bolsa para passar 4 anos estudando no IHOP de Kansas City. Eu lembro quando foi chegando a hora dele ir, eu chamei ele e falei, filho, vem cá. Vamos ter uma conversa séria. Porque o menino, perto de fazer 18 anos de idade, ninguém lá em casa, nenhum dos dois filhos, tinha permissão de falar em namoro antes dos 18 anos de idade. Outro dia alguém me falou, onde é que está na Bíblia isso? Falei, a Bíblia manda obedecer o pai. Pronto, está aí. Se fosse para obedecer só Deus, Deus não mandava obedecer o pai, dizia só me obedeça. Então eu falei para eles, casamento não é uma união só de pessoas, deveria ser uma união de propósitos. Enquanto vocês não tiverem um mínimo de maturidade para entender o propósito de Deus para vocês, para saber avaliar o propósito de Deus na vida de outro, não adianta seguir o hormônio ou uma emoção imatura e tomar uma decisão permanente. Então eu dizia, o fato de que não pode antes dos 18, não significa que com 18 já vai ter permissão. Mas antes, não tem negócio. E meu filho soube esperar isso, mas quando está chegando perto dos 18, está esperando para formalizar o início do relacionamento, ele já estava falando de casar em pouco tempo. Então, um dia eu conversei com meu filho e disse, filho, preste atenção, alguém que não sabe cuidar do seu orçamento como solteiro, não merece ter uma família para cuidar. Mais de 50% de divórcios, mesmo entre cristãos, tem origem em problemas financeiros e na imaturidade das pessoas em lidar com dinheiro. Então eu falei, se não sabe cuidar do seu orçamento como solteiro, não tem permissão para casar. Então vamos focar o treinamento nisso. Eu falei, você acha que você está muito maduro, mas eu quero te mostrar que ainda falta alguma coisa. Mas eu quero te apoiar. Então se falta maturidade, eu vou te botar na estufa. Vamos acelerar o processo.
Meu filho, como muitos de vocês fizeram essa cara estranha, me olhou com a cara assim de, o que é estufa? Talvez você já viu os seus avós colocar banana embrulhada num jornal debaixo do fogão, para acelerar a maturação. Aí meu filho ficou olhando com a cara de não sei o que é isso. Falei, então deixa eu explicar na linguagem da sua geração. Vai ser eu batendo na sua cara e dizendo 02, pede para sair. E vendo quanto é que você aguenta. Eu falei, você está disposto a jogar o jogo? Ele falou, eu estou. Eu falei, você não sabe a intensidade. Ele falou, mas eu confio no senhor. Ele falou, o senhor não vai exigir de mim nada que eu não consiga acompanhar. Eu falei, então vamos lá, sua primeira lição, tem que aprender a cuidar do orçamento. O que você ganha por mês do seu trabalho à distância, na hora que faz a conversão para o dólar, sumiu, não é nada. Ah, mas tem um mantenedor que Deus levantou para me abençoar. Legal, também não supre o seu orçamento. Sentamos, fizemos as contas do que era o orçamento mínimo para sobreviver no modo estudantil. E ele falou, falta. Ele falou, o senhor não me ajuda? Eu falei, claro que eu ajudo. Mas para te ajudar mesmo, eu só vou dar o básico para você sobreviver. Porque se eu tornar a sua vida muito fácil, eu lá na frente vou tornar a sua vida difícil. Então eu prefiro tornar a sua vida difícil agora, para fazê-la mais fácil lá na frente. Então, além de eu não te dar nenhum luxo, eu só te mando dinheiro no primeiro dia de cada novo mês. Então você faça a conta, vê o que é despesa fixa, o que é que sobrou para comer, se vai pegar o que sobrou, dividir por 30 e todo dia só come aquilo. Falei, eu prefiro comer 4 dias mal e no quinto lavar a alma. Mas cada um faz do jeito que quer. Não me importa como você vai fazer o seu orçamento, só não me peça dinheiro antes de virar o mês. Tá bom. Eu falei, tá bom não, repete o que eu falei. Repetiu. Falei, você sabe quando seu pai fala, é que nem diz a Bíblia, o decreto dos reis da Média e da Pérsia, é irrevogável. Não tem volta. Você está entendendo, filho? Estou entendendo. Primeiro mês, beleza. Segundo mês, beleza. Final do terceiro mês, a gente falava todo dia no WhatsApp. Mas faltavam 3 dias para terminar o mês, a conversa começa diferente. Já levantando aquela bandeira vermelha para qualquer pai. Ele começa dizendo assim, então pai. Digo, então o que, meu filho? Falou, pois é, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês. O senhor não pode me adiantar o dinheiro do próximo mês? Falei, não posso não. Eu falei, o senhor está sem dinheiro? Falei, claro que não, filho, o dinheiro está parado na conta. Então por que não pode mandar? Falei, porque não é a data, é só quando termina o mês. Mas pai, só falta 3 dias. Falei, te digo mesmo, só 3 dias você espera. Ele falou, pai, na verdade, é que o meu dinheiro acabou. Falei, filho, eu suspeitei isso desde o início. Mas o problema é seu, não é meu. Papai falou para você se organizar. Pois é, mas não tem jeito. Falei, não tem jeito. Falei, pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Falei, então me esclareça a gravidade. Ele falou, eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei. Eu não tenho o que comer nesses 3 dias. Agora olhe para cá. Diante de Deus, sabe o que eu falei para ele? Jejua. Falei, você já fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água e não morreu. Não é agora que vai morrer. Pai, o senhor está de brincadeira? Falei, diante de Deus, não estou não. Pai, falei, jejua. Falei, já foi sua aula da sexta de manhã. Agora sábado, domingo não tem aula. Até a segunda o dinheiro chega. E se você não tiver força, fica deitado lá no chão da casa de oração. Os 3 dias nem sai de lá. Agora, é lógico que a sabedoria nos ensina algo. Não falei nada para a mãe do menino. Esperei passar os 3 dias. Mandei o dinheiro, o menino comeu, sobreviveu. Aí fui dar notícia para dona Kelly. Falei, esse seu filho é uma benção, hein? Minha mulher, e não é? Falei, não, é sério. O menino fez outro jejum de 3 dias na água. Aí minha esposa olha para mim e diz, glória a Deus. Aí a consciência pesou, eu falei, eu preciso falar mais. Falei, tá certo que eu tive uma participação. Ela falou, você é um pai incentivador? Aí me doeu mais a consciência. Falei, dessa vez foi mais do que incentivo. Ela olhou como assim? Falei, eu mandei ele jejuar. Falou, não, quando você tem esses comandos de Deus, eu falei, não. Bota Deus no meio, não, mulher. Eu mandei porque eu quis. A mulher parou, olhou e falou, o que é que você não está me contando?
falei, eu estou contando a prestação. Quando eu falei que mandei o menino jejuar e que ia mandar o dinheiro, ela fez aquela cara de, você fez isso com o meu nenê? Eu falei, para de pensar e não ouse falar, porque ele não é mais nenê, ele é maior de idade e está falando em casamento. Aí eu falei, amor, mas na boa, até meu coração está apertado. Mas o Espírito Santo falou comigo, se você amolecer na primeira, ele vai folgar todo mês. Ensine ele. Faça ele crescer e se tornar homem. Eu falei para ela, então nesse momento eu preciso que você confie em mim. Ela disse, o que você falou para ele? Eu falei, me vinguei do que meu pai falava para mim. Eu falei, um dia você vai me entender e vai me agradecer. Esperei a vida inteira para falar isso. Você está aplaudindo que não foi você que jejuou, mas tudo bem. Depois do jejum, falei, filho, nunca mais você vai descuidar do seu orçamento. Ele falou, nunca mesmo. Falei, próxima lição. Se você fez tudo certinho no seu orçamento e de repente algo fugiu ao controle, assim um imprevisto. Ele falou, aí posso te ligar? Eu falei, também não. Eu falei, a segunda lição que você tem que aprender. Quantos milagres de provisão você viu dentro da sua casa enquanto crescia? Ele falou, muitos, pai. Eu falei, pois é. Está na hora de você descobrir o seu Deus e não só o Deus do seu pai. Então não importa se você fez tudo direitinho, faltou, não me liga, vá se resolver com Deus. 2 meses se passaram depois do jejum compulsório. O dinheiro dele acabou 2 dias antes de terminar o mês. Primeira coisa que ele pensou, quem jejua 3, jejua 2. Mas ele ficava lembrando o que eu falei. Está na hora de você conhecer o seu Deus. E ele um dia estava na casa de oração, ele começou a orar e dizer, Senhor, eu não quero jejuar hoje na marra não. Eu tenho feito isso por amor ao Senhor, mas hoje eu não quero não. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. E ele começou a orar e orar e orar. Enquanto estava orando, o Espírito Santo falou ao coração dele e disse, vá para a cafeteria. Ele pega a fila da cafeteria sem dinheiro para gastar. As pessoas vão sendo atendidas uma a uma. Quando chega o último, ele seria o próximo da fila. O cara terminou o pedido, vai pagar, o cara para. Olha para o meu filho e fala para o caixa alto para ele ouvir disso. O que esse menino pega hoje aqui é por minha conta. Eu teria dado glória a Deus, mas sabe, meu filho falou, não, que isso? Falei, meu filho, você na fila sem dinheiro, esperando milagre, e você disse que não. Ele falou, pois é, foi o susto. Eu falei, mas me diga que o cara insistiu. Ele falou, pai, o cara insistiu. Eu falei, aí você aceitou? Ele falou, também não. Eu falei, a primeira foi o susto. E a segunda negação? Ele falou, pai, o menino era um africano. Eu falei, preconceito? Ele falou, não, pai, os brasileiros africanos aqui disputam quem são os mais quebrados. Ele falou, pensei, ele deve estar que nem eu sem aula do meu pai. Está gastando o que não pode, depois vai faltar para ele. Mas ele falou, pai, o cara insistiu tanto que eu, constrangido, falei, então me dê um copo de café. Aí ele falou, você não veio aqui só para pegar um copo de café? Não, o café tá bom. Não, Aí o cara falou, não vou perder tempo com você. Falou para o funcionário, o que ele gosta de comer? Quando vem aqui, o cara apontou e falou isso. Ele falou, me deu um. Aí pagou, deu o café e o lanche para Israel. Pegou o troco, botou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. A fé do menino surtou. Ele enlouqueceu de fé depois desse dia. Em um ano que ele ficou lá no câncer, ele teve umas 3 dessas. De entrar na fila sem dinheiro e ver Deus fazer algo. Por que eu estou te contando isso? No início do ano passado, meu filho me liga. E um dia ele fala, pai, estou te ligando para te agradecer. Falei, agradecer o quê, menino? Tu me deve muito. Ele falou, lembra do jejum compulsório? Eu falei, lembro. Sua mãe mais do que eu. Ele falou, o senhor disse que um dia eu ia te agradecer. Eu estou ligando para te agradecer. Ele falou, pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me poupado da maturidade que veio depois. Ele diz, o senhor me ensinou a ser um homem e cuidar da minha família, mas o senhor também me ensinou a ser um homem de Deus. Quando meu filho foi casar, ele tinha um furo de $500 no orçamento. Eu falei, como é que você vai fazer? Porque eu não vou te bancar.
A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, nós vamos cortar o cordão umbilical. Eu falei: como é que você vai fazer? Ele falou: pai, Priscila, porque ele estava com visto de estudante, ele não podia trabalhar, era ilegal. Ele falou: a Priscila tem cidadania, eu vou conseguir meu green card, eu vou poder trabalhar. Eu falei: isso aí pode levar mais de 6 meses. Ele falou: eu tenho uma reserva para segurar até lá. Eu falei: filho, ele falou: pai, o senhor já me ensinou, agora é minha vez, não se preocupe. Ele foi para a lua de mel. Quando voltou, ele me liga e diz: pai, o pastor da igreja da Priscila me fez uma proposta para cuidar dos jovens e adolescentes, me ofereceu um salário de $2.500 por mês. Eu falei: que bênção, filho. Ele falou: pois é, mas eu falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Eu falei: você o quê, menino? Falou: falei para ele que só aceitava como voluntário. Falei: você tem família agora? Foi o pastor, me falou a mesma coisa. Falei: já te ocorreu que eu e ele estamos certos? Ele falou: pai, o senhor mandou vir para essa nação com a mentalidade de dar e não receber, lembra? Falei: lembro. O senhor me ensinou a ser responsável, mas também me ensinou a crer em Deus e ouvir o Espírito Santo, lembra? Falei: lembra. Ele falou: então eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou dizer para o senhor que eu falei para aquele pastor: assista de perto o que é que Deus vai fazer na minha vida e você vai se surpreender. Eu pensei, criei um monstro. Falei: sua esposa está de acordo? Ele falou: tá, deixa eu falar com ela. Falei: Pri, você está de acordo? Ai, pai, é como se a gente tivesse ganho na loteria. Eu falei: você se merece. Nessa hora eu entendi as dores de barriga que eu dava nos meus pais, quando eu dava meus passos de fé. Aquele mês, meu filho postou uma canção no canal dele no YouTube. E naquele ano, aquela canção teve 50 milhões de visualizações. A canção puxou o canal dele. E para resumir, até hoje, ele continua voluntário do ministério. E quem banca ele para pregar é o Google. Eu vi tanto milagre acontecer na vida financeira desse menino nesses 2 anos. E ele me liga e falou: pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, eu teria sido roubado do que eu estou vivendo em Deus. E o Senhor foi homem o suficiente para não me poupar. Eu estou ligando para te agradecer. Nessa hora, enquanto ele falava comigo, o Espírito Santo me disse: comece a ensinar a respeito dessas coisas em larga escala para a igreja. Eu falei: filho, qual foi o seu sentimento? Nós nunca conversamos sobre isso. Você ficou com raiva? Ele falou: pai, raiva é uma palavra muito forte. Eu fiquei indignado. Eu falei: qual foi o sentimento? Ele falou: a primeira coisa que eu pensei: que tipo de pai se recusa a dar comida para o filho? Eu falei: você não pensou que tipo de filho não ouve o pai, o conselho do pai para cuidar do orçamento? Ele falou: não, eu só me fiz de vítima. Eu falei: mas e aí? Ele falou: pai, o sentimento não durou muito, porque eu lembrei que o senhor sempre dizia que a gente não pode avaliar um time por uma partida, tem que ser o campeonato todo. Então eu parei para pensar e falei: eu não entendo o jogo de hoje do meu pai, mas qual é o histórico do meu pai? Ele sempre foi presente na minha vida, me amou, me apoiou, me deu suporte, esteve ao meu lado, buscou o meu melhor. E se isso que eu não entendo no momento parece contraditório, eu vou deixar isso no stand-by até que eu entenda, e eu vou ficar com esse histórico do meu pai que merece confiança. Enquanto ele falava isso, o Espírito Santo falou de novo comigo: ensine a respeito disso também. Eu e você precisamos entrar num lugar de confiança em Deus, porque essa nova geração que não é submetida a processos, quando o próprio Deus começa a tratar conosco, a gente começa a espanar, porque a linguagem de quem não teve limites, de quem não foi exposto a processo, de quem foi poupado de tudo, quando começa a passar em Deus, é como se o céu estivesse bradando: eu não amo você, eu não me preocupo com você, quando a mensagem é exatamente o contrário. A nova geração não consegue entender textos da Bíblia como Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz experiência, produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos, completos, maduros, não faltando em coisa alguma. Mas a falta dos processos não nos permite enxergar um Deus que trabalha com processo. Se eu e você queremos viver a plenitude de Deus, nós vamos ter que crescer. Se nós queremos crescer,
Nós precisamos não só de tempo, mas de processos. E Deus é perito nisso. Quem está entendendo, diga amém. Quem está com raiva de mim, diga amém. Às vezes as mães estão presentes e com raiva. Além de te encorajar, não só a pensar na criação de futuros filhos, se você ainda não é pai. Ensinar, gente, se não fosse o amor da mãe, nossos filhos cresceriam tudo lesado. Mas sem a firmeza de um pai, eles vão crescer todos descompensados. Deus deu duas coisas importantes para se equilibrarem. Mas eu não quero falar apenas do ambiente familiar. Eu só estou falando da necessidade de resgatarmos algo que nos ajude a entender a maneira como Deus trata conosco. Quando Deus me levou a plantar a primeira das nossas igrejas, Comunidade Alcance, depois de 9 anos lá em Guarapuava, eu fui para a cidade de Irati, o Espírito Santo me mandou sair sem salário e me mandou levar mais 6 famílias. Pensa numa época tensa da minha vida. E hoje, se eu tivesse uma máquina do tempo, apertar um botão, voltar lá, todas as vezes que eu voltasse, eu escolheria passar aquilo tudo de novo. Porque pensa em algo que me fez crescer, que forjou a minha fé. Eu podia virar à noite, te contando as coisas que Deus me aprontou nas últimas décadas. As fogueiras que Ele me jogou, as circunstâncias que Ele permitiu passar. Mas hoje, eu estou que nem meu filho o tempo todo, dizendo, muito obrigado. Se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, teria me poupado da maturidade do que eu estou vivendo hoje. Muito obrigado. O que eu e você precisamos entender é que a fé se apoia no caráter de Deus. Enquanto a mulher de Jó dizia para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, ele disse, você fala com uma louca. Deus é digno de confiança. Eu vou repetir para ver se sai um ou outro amém aí. Deus é digno de confiança. E nós podemos nos abandonar aos cuidados dele. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Mas se possível, segure uns 2 minutinhos aí. Tem gente que quando vai caçar, leva uma escopeta, uma calibre 12, cano cerrado, sai chumbo para todo lado. Alguma coisa se acerta no tiro. Hoje eu não vim dar uma de sniper, hoje eu vim atirar de escopeta. Algum pedaço de chumbo vai pegar em você. Alguma coisa do que nós estamos falando serve. Mas há um grupo específico aqui dentro que tem sentido o que, usando a linguagem dos médicos, eu chamaria de as dores do crescimento. Não sei se você lembra da pré-adolescência, que doía tudo. Dói músculo, dói junta, dói tudo. Porque a gente estava sendo literalmente esticado. O crescimento estava sendo acelerado. E muitos de vocês, não estou falando de algo só espiritual, emocional, estão vivendo as dores do crescimento. Alguns de vocês estão no ministério, estão sendo esticados por Deus. E tem doído. E muitas vezes a dor aí dentro não é só o processo, mas é um sentimento de abandono. De que o pai parece não estar se importando com você. Você deveria enxergar uma outra mensagem por trás disso. É justamente porque Ele se importa com você que Ele decidiu permitir que você passaria isso. E nessa noite eu creio que vai haver um derramar sobrenatural de consolo no coração de muitos de vocês. Nós não temos tempo ou espaço para te chamar à frente. Mas se você tem vivido algum aspecto dessas dores do crescimento, e no seu caso não é físico, é mais emocional do que qualquer outra coisa, e você não apenas entendeu e vai processar o que Deus está te falando, mas você quer sair daqui debaixo de um toque sobrenatural de Deus, eu quero que onde você está, você levante bem alto a sua mão. Não é para mim que você está levantando ela, é para quem vai te tocar. Enquanto uma canção é entoada, eu quero que você faça o que sentir no seu coração. Talvez sua vontade seja apenas, de forma honesta, chorar e dizer para Deus, está doendo. Talvez seja o clamor de dizer, eu
preciso ter a maturidade de entender isso. Ou eu preciso resgatar a simplicidade da confiança. Talvez você queira permanecer em silêncio. Talvez você ouse agradecer a Deus pelo que você ainda não entendeu. Mas acredite no que eu estou te dizendo, esses próximos minutos. Algo sobrenatural vai acontecer dentro de muitos de vocês. Então fale com Deus. Você não precisa necessariamente acompanhar a música, mas sentir fazer isso, fica à vontade. Você não precisa necessariamente orar em voz baixa, pode ser em voz alta. Ou se prefira, talvez, em vez de orar em português, usar linguagem sobrenatural. Mas você que está lutando com nó na garganta aí, não lute. Esse choro não é um jogo emocional. Deus está mexendo em muitos de vocês. E essa noite terá resultados que só a eternidade vai nos mostrar. Fala com Deus e deixa Ele te envolver agora. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.